Sejam muito bem-vindos ao CT Super Poker. Eu sou Thiago Grigoletti, jogador profissional de torneios multi-table, e hoje vamos continuar a nossa videoaula sobre o ajuste do tamanho da aposta entre bet pots, a nossa size bet entre bet pots. Começaremos exemplificando situações de tribet pot em middle game, onde já começa a ter um level a mais, um metagame, começa a entrar em jogo o tribet light, o tribet por bluff, pra tá roubando a equidade das, das mãos que os jogadores estão abrindo. Essa primeira mão aqui que nós vamos analisar, o jogador Brian 15 ali abre um mini raise para 240 fichas do TG. E o hero em questão é Rafael Lirola, outro grande amigo que eu fiz no poker, esse companheiro meu de Steel Team. Ele recebe As e Rei suited e resolve fazer um tribet para 2.5x, um tribet ali para 600 fichas em posição, que eu acho o tribet ideal, porque dá espaço tanto para o vilão dar call com mãos piores, fletar mãos piores, como forbetar, dar mais um raise acreditando que a sua fold equity é grande, que tem grandes chances do Rafael tá foldando a mão. A mão se desenrola e o vilão no Big Blind acaba dando o call ali, fora de posição, e o Razer também dá o call. O bordo vem 10 valete 6 Rainbow. O que é um bordo Rainbow? É um bordo sem flush draw, né? É um bordo seco, com 3 cartas de naipe diferentes. E o Lirola opta por dar check behind. Check junto com os outros dois oponentes. Acredito que ele tenha dado esse check junto por acreditar que esse bordo acerta muito o range de call dos adversários, como por exemplo o Rei Dama, Valete Dama, As e Valete e outras muitas mãos. E também ele tem uma certa equidade na mão, como a broca e duas overs e um backdoor flush draw ali. Então, acredito que o check seja mesmo a melhor linha, porque muitos turns vão melhorar bastante a mão dele. E sempre que ele der a c-bet e tomar raise de chove, ele não tem equidade para pagar, entendeu? Ele vai ter que foldar a mão dele. Então, por tudo isso, acho que ele optou pela linha certa. O Tani é um rei, dando top pair, mais broca ali pro Lirola. Os dois vilão vão de check de novo. E ele vai de bet call ali, bem tranquilo no short da mão, que mostra as e 10 suited. E o Lirola acaba dobrando as suas fichas aí. Na segunda mão aqui eu recebo Rei em UTG mais um e aumento o mini raise padrão para 300 fichas. O jogador misterioso, de novo ele aí aparecendo, à minha esquerda faz um realmente de 4x, que na minha opinião é uma size muito forte. Primeiramente porque ele vai acabar ele vai jogar o pote em posição, então ele pode estar fazendo uma size menor aí, já que nós temos os dois também bem deep stack, não tem por que ter problema de estar querendo tirar possíveis odds minhas. Eu vou ter odds a maioria das vezes, porque nós temos os dois bem deep stack aí, entendeu? Segundo, e terceiro, porque dificulta muito mais, tanto de eu fletar mãos piores, eu der o call com mãos, caso eu tivesse uma mão de pouco valor, como eu forbetar mãos piores também, porque eu não tenho espaço para dar um forbet nele aí nessa situação. Ele faz um raise para 1.200 fichas. Se eu fosse dar um forbet, eu teria que gastar no mínimo 2.600, sei lá. Quer dizer, eu vou gastar muita ficha, então não vai ser muito lucrativo. Ele não me dá espaço para eu forbetar bluff, entendeu? Na minha opinião, o nosso jogador misterioso ali fazendo essa size, ele vai fazer eu foldar todo o meu range fraco e médio e vai fazer eu seguir só com mãos muito fortes, como no caso aqui o meu rei, que era uma mão muito forte, né? O topo do meu range ali, eu forbeto ele chove, eu dou call, ele apresenta As e Rei, ou seja,
acabou se encontrando numa situação difícil aí, muito talvez por causa da size bet dele. Óbvio que nessa situação específica os dois tinham uma mão muito forte, mas de repente se eu tivesse uma mão de menor valor, se ele faz uma size menor, ele me induz a errar ou me induz a dar call com mãos piores. Por exemplo, se eu tivesse um as e dama, eu teria que foldar esse raise dele. Eu não tenho como estar abraçando ou dando 4-bet call de as e dama com aí 50 big blinds deep, entendeu? Mais de 50 nesse caso. Então, ele vai acabar fazendo eu foldar muitas vezes mãos que, que eu poderia dar call caso ele jogasse com uma size menor. Agora vamos a um terceiro exemplo aqui. Eu recebo par de valete no Big Blind. A mesa roda em fold até o botão. Ele dá um raise, mini raise padrão ali para push. Toma um call e a ação chega em mim. O que eu acho mesmo em early game que é uma size boa para nós estar fazendo agora? Principalmente por ter um call ali já, eu acho a size ideal para ser feita aqui bem perto de 3x, entendeu? 3x seco ali, porque eu não dou tanto odds para os caras estar entrando na mão em posição contra mim, como é o caso do Papo Shell. Ao mesmo tempo, eu maximizo meus lucros, porque vou botar bastante ficha, entendeu? E também fica parecendo que eu tô querendo comprar o pote, roubar o pote ali. Se eu tivesse uma mão de não muito valor, eu faria a mesma size, entendeu? Porque eu acho que a size ideal, então eu dou um raise ali para um pouco mais de 3x, 3.1, 3.2 quase ali. E o cara que tá em posição folda. De repente, se o small blind não tivesse dado call ali, de repente poderia ter sido um raise até menor, entre 2.8x até 3x. Como aumentou muito consideravelmente o dinheiro morto, o call do small blind ali, esse raise eu acho ideal, entendeu? Eu acho bem bom. O jogador ali, Somo no small blind, acaba dando call fora de posição. Tu vê que eu já inflo bastante o pote fica com 6.300 fichas e eu tenho 12 mil fichas para trás, o que me possibilita muitas vezes já conseguir all-in no turn, entendeu? Ele vai de check, eu acerto top trinca, acerto em cheio o bordo, mas não vai ser por isso que eu vou betar um valor mais baixo. Por quê? Porque o bordo tá cheio de draws, entendeu? E muito das cartas que ele me paga tá acertando esse bordo aí. As e dama, rei valete, as e valete, switch connectors aí, flush draws. Então eu vou betar bem perto de meio pote ali, um pouco mais que meio pote na verdade. E ele já me dá chuva, apresenta duas pontas. O turn já é mágico para mim, já dobra a carta e já deixa o adversário drawing dead. Quer dizer, eu consegui botar bastante ficha, maximizar os meus lucros aí em middle game e conseguir dobrar minhas fichas. Agora, um exemplo bem parecido, só que de mão que na minha opinião foi mal jogada, né? O nosso jogador misterioso, tá lá ele no Big Blind, a mesa roda em fold, em gap. Eu recebo Ace 5 suited no botão com 50 Big Blinds deep, aí 60 Big Blinds deep quase. Subo um mini raise, eu tomo o tribet do jogador misterioso, mas olha a size que o nosso jogador misterioso está fazendo, né? Ele faz um raise para 1.300 fichas, bem pouquinho maior que mini raise. Na minha opinião, um raise muito fraco, principalmente porque ele vai jogar na maior parte das vezes um pote ali de 50 big blinds deep, fora de posição, entende? E o raise que eu considero ideal nessa circunstância seria algo, como eu falei na última mão, em torno de 2.7x a 3x, entendeu? Botando bastante dificuldade do cara fletar fora de posição, ao mesmo tempo continua dando espaço ali pro cara tá forbetando e até mesmo dando call em posição. Então, mesmo com uma mão que na maioria das vezes
não é a favorita, eu sou obrigado a dar call. Eu tenho Ase 5 suited, uma mão que vai flopar algumas vezes, eu vou conseguir estar extraindo tudo dele. Acerto top pair no flop, eu não sei se esse top pair é bom, então eu vou jogar de maneira bem cautelosa ele, porque a intenção aqui é não estar também desperdiçando muita ficha nesse estágio do torneio. Ele se beta bem forte, pouco mais de 60% do pot. Eu vou dar o call, eu não tenho opção de fold aqui com o meu top pair, até porque eu tenho um runner flush draw ali, backdoor flush draw, nuts. Também tenho top pair, apesar de meu kicker ser baixo, mas muitas vezes o top pair é bom aqui. Então eu dou o call. O turn é um 4 de paus, que não muda nada o cenário da mão. Ele dá check, o pot tem 6.700 fichas, ele tem 9.000 para trás, ele já está um pouco comitado com o pot, mas eu não tenho muito valor em estar betando aqui esse as. Muitas vezes eu vou dar bet, ele vai me chovar, eu vou ficar meio perdido na mão sem saber se eu tenho valor ou não. Então eu dou check atrás até mesmo para tá deixando um possível rei dele com força aí, entendeu? Dá força pro rei dele. E no river ele vai de check de novo aqui. Eu já não acredito que ele vai dar double check com trincas. Não acredito que ele vai dar double check com as e dama, as e valete. Então eu acredito que ele deva ter alguma coisa como um par menor ou o rei. Então eu vou betar para extrair aqui. Tentar como se fosse comprar esse pote por valor mesmo. Eu beto um valor bem forte ali, um pouco... quase 2/3 do pote, né? E ele me dá o call e apresenta a dama ali, ou seja, é um exemplo bem claro de como ele conseguiu se complicar na mão aqui por estar fazendo essa size bem pequena, entendeu? Se ele tivesse feito uma size maior, eu de repente não daria o call, porque eu jogaria um pote bem difícil, entendeu? Apesar de jogar em posição com uma mão que na maioria das vezes está dominada, eu jogaria um pote bem difícil, mas pela size que ele fez, ele acabou se complicando ali. Passando agora para o próximo exemplo aqui, outro grande amigo, ex-companheiro que eu tive, Kelvin Kerber, o Kelvin F. Para ali tá no Big Blind. A mesa roda em fold até o Jéssica Beat ali, do Hijack, que sobe para 1.400 fichas, um mini raise. E o Kelvin tá no Big Blind e recebe As e 2 off e opta por dar um tribet para 3.980 fichas, que eu acho um tribet muito bom aqui, entendeu? Tanto a size como o tribet em si, porque tem um blocker que é o As, o vilão tá abrindo em late position. Muitas vezes, dando esse tribet, nós vamos estar roubando a equidade dele, fazendo ele foldar mãos que tenham 40, 50% de equidade contra a nossa. Até mesmo nas vezes que tomar call, tomar 4bet e ter que foldar a mão, mesmo assim vai funcionar, porque você vai criando um metagame com a mesa, entende? Mostrando para a mesa que você tribeta bastante, e quando vier uma mão de bastante valor, você vai poder tirar valor total mais para frente nesse mesmo torneio aí. Vocês vão conseguir ver que como o Kelvin tem esse estilo bem agressivo, ele conseguiu extrair tudo aí. Mais para frente vocês vão conseguir notar. Agora vamos falar dessa mão aqui. Ele tribeta ali quase 2.8x, toma call. O bordo, apesar de ele ter acertado um par ali, é bem difícil ele jogar essa mão de check por valor, entendeu? Então ele tem que se betar mesmo, transformar o valor dele em blefe aqui. Por quê? Porque o bordo é bom para se betar, é rei, tem poucas combinações de duas pontas que te pagam. É rei high, o rei tá bastante no range do Kelvin, que é o cara que tá agressivando pré-flop. Então, CBET Standard, ele CBETA 4.385 fichas, um pouco menos que 50% do pot, acho bem tranquilo também. E o adversário folda, ou seja, ele já cria um level com a mesa, entendeu? Eu observei todo esse torneio do Kelvin, ele tribetava bastante, entendeu? E vocês vão conseguir notar que agora, por exemplo, nessa próxima mão que nós vamos ver, o Jim 23 Price, que é um dos maiores jogadores de poker online aí, sobe
o TG, um raise para 2.000 com 58 Big Blinds. E o Kelvin vai tribetar em posição para 4.850x, 4.850 fichas, bem perto do 2.5x, que eu acho ideal, tribet em posição aí, entendeu? Em middle game, como eu já falei, no exemplo do Lirola ali. A mesa folda e tu vê que pela agressividade que o Kelvin já vem impondo nesses últimos torneios, durante todo esse torneio, como eu já mostrei um exemplo para vocês, o Din23 Price, que é um dos maiores jogadores online, acaba errando ali, na minha opinião, entendeu? O Kelvin tem 32 Big Blinds efetivas, o Din23 Price está sendo reaumentado de um raise do TG, o que mostra muita força, entendeu? E o Din23 Price opta por um 4-bet ali, bota o Kelvin contra a parede, o Kelvin estava no topo do range e vai ao win. E o Din23 Price é obrigado a abraçar depois de todas as fichas que ele botou no pote ali e apresenta um par de 5, né? Ou seja, o Kelvin, por toda a agressividade que ele mostrou durante o torneio, por esses 3-bet blockers, ele conseguiu fazer o Din23 Price errar aqui, acreditar que o Kelvin tinha uma fold equity grande e botar 32 big blinds efetivas no pano com um par de 5. O Kelvin infelizmente acerta um 10 no river aí, dobra suas fichas e mais pra frente vai fazer a mesa final desse torneio. Aqui temos outro exemplo do meu conterrâneo aqui de Pelotas, o Gremista K, um cara que vem se destacando muito no cenário online aí, um grande amigo também, um jogador também bastante agressivo nesses estágios do torneio. Aqui já trabalhando o final de torneio, tu vê o jogador sobe ali um mini raise, o fiddling do cutoff, o 30 big blinds efetivos e o Gustavinho, o gremista K, tem um par de valete no botão, tribeta ali 2.4x, uma size muito boa nessa situação, porque apesar de dar algumas vezes ainda odds pro cara pagar, mas o cara vai pagar fora de posição, entendeu? Então vai ser explorado na maioria das vezes, vai acertar o bordo, dependendo da mão dele, poucas vezes, uma a cada 3, se for pares, uma a cada 8, entendeu? Então vai botar ele na parede, principalmente pela situação de ser também cut-off contra Button, e ele chova ali as 30 big blinds efetivos. O Gustavinho foi de bet call bem tranquilo, e o Fiddling apresenta as e valete, e o gremista K consegue dobrar suas fichas ali. Aqui outro exemplo também claro de como a agressividade em início de torneio, mas sempre fazendo a size ideal, entendeu? Sabendo maximizar seus lucros e diminuir essas perdas é importante nesses estágios do torneio. Aqui o de Dex ali abre um mini raise do início da mesa. Temos o Lirola no Big Blind, Rafael Lirola, um dos grandes jogadores de poker aí do Brasil. Tribeta do botão, bem perto também de 2.5x, o que eu acho ideal e que eu acho muito bom nessa situação. Por quê? Porque os dois jogadores estão bem deep ali, o stack efetivo é o do Lirola, que é de 40 big blinds, e ele acaba fazendo o D-backs ali errar, ó, for beta chove, acreditando que o Lirola tem uma boa fold equity, porque vai estar roubando muitas vezes nessa posição, e realmente vai, e é por isso que eu continuo alertando que esses tribet blockers são muito bons nesse início de torneio, nesse middle game e em final de torneio, porque tu vai criando um level com a mesa, vai criando um metagame, isso pode adiantar mais pra frente. Tu vê que o cara chova aqui 40 big blinds efetivos, uma coisa bem over mesmo, e o Lirola, claro, com o topo do range, um range bem forte ali, que é o dama-dama, dá o call e o cara apresenta rei 9 suited, ou seja, o cara errou tanto ao ponto de botar 40 blinds com rei 9 suited ali, acreditando que o Lirola pudesse foldar, e ele dobra suas fichas no torneio,
que mais pra frente também vai acabar fazendo mesa final, entendeu? Ou seja, são situações que acabam te botando deep stack no torneio. Aqui outra situação de tribet por blocker, o cara tá subindo em posição final ali com 30 big blinds efetivos, 32 big blinds efetivos, então é uma situação perfeita para me tá dando tribet aqui. Por quê? Porque eu tenho uma mão que não flopa tão bem o as no 9 off, eu vou ser muito explorável, muitas vezes dando call para acertar o bordo aqui, dando check fold. Então eu vou usar esse meu blocker para dar o tribet, entendeu? E levar essa mão pré-flop a maioria das vezes. Às vezes eu que eu tomar o forbet, como eu já falei na mão do Kelvin, vai ser bom porque a mesa vai prestar atenção que eu dou tribet fold, que eu sou um cara agressivo, entendeu? E olha a size que eu faço, ó, bem perto do 3x, porque porque eu não quero, na maioria das vezes, estar tomando call em posição, jogando pós-flop fora de posição com uma mão que não flopa tão bem, entendeu? Então eu vou tentar levar essa mão pré-flop mesmo, roubar a equidade da mão do cara ali, que provavelmente a mão dele tenha 40%, algumas vezes até mais contra a minha mão, então eu tô roubando a equidade dele, fazendo ele foldar essas mãos aí, e é o que acontece, o jogador ali, Liova 777 folda. Agora temos outro exemplo aqui do Kelvin. O cara Luken73 ali abre raise 2x UTG, toma 3 calls e a ação chega até o Kelvin. Aqui ele vai dar o tribet porque ele tem uma mão de muito valor e principalmente no botão. Então vai usar o botão aí para estar tribetando as pessoas, achar que ele tá querendo roubar o grande dinheiro morto que já tem no pote ali, porque já tem um dinheiro morto bem considerável, só que ele tem que fazer um tribet bem mais forte que o usual aqui, porque exatamente por todo esse dinheiro morto que já tem, os adversários, os oponentes, eles vão tender a querer ganhar esse pote, entendeu? Então tu tem que botar dificuldade, tem que fazer um raise maior aqui. Ele faz um raise para 8.100, 2.8x, que eu acho bom, algumas vezes até maior, 3x também poderia ser, porque ele dando um raise 3x aqui, ele vai estar arriscando 9.000 fichas já para roubar pré-flop mais de 9, entendeu? Então uma a cada 2 vezes que ele levar pós-flop, pré-flop já vai ser lucrativo. Sendo que às vezes que tomar o forbet ainda vai ter uma mão de muito valor, que vai ter uma equidade muito boa contra o range que os caras vão estar forbetando nessas situações aqui. E é o que acontece aqui, o agressor pré-flop, o primeiro raiser folda e o Ari Nelson ali chova, acreditando que o Kelvin pudesse estar roubando, e até mesmo por acreditar no valor da mão dele, já que ele tinha uma mão de valor, como vocês vão poder ver, ele tinha as e dama. Então o Kelvin se aproveitando da situação ali, do dead money que criou, dá um raise mais forte e acaba dobrando as suas fichas aí, que eu acho uma size muito boa também. E agora um exemplo de uma size que eu não gosto muito. Mais uma vez um exemplo do gremista K, Gustavinho. Ele sobe mini raise, uma mesa mais curta já, com 7 jogadores, em reta bem final de torneio mesmo. E ele toma um tribet ali do Beat Ace, committee bem fraco ali, um tribet para 2.3x, se não me engano. E quer dizer, a mesa roda em fold e resta só o Gustavinho falar. Ele tem aqui que ele tá 30 big blinds deep em reta final, que é um stack bem grande, dificilmente em reta final tu vai conseguir ficar mais deep que isso, entendeu? Então ele opta por não forbetar pré-flop e diminuir a variância do torneio, que eu acho muito bom, porque a size que o cara faz ali te dá muito imply odds para tu dar o call. O Gustavinho aqui tem que dar call de 18.000 fichas a mais pra tá puxando aí, ou seja, uma a cada 8 vezes ele vai trincar, como eu já tinha usado esse exemplo na nossa primeira aula.
Uma a cada 8 vezes ele vai trincar. Não contando que todas as vezes que ele trincar ele vai estaquear todo o vilão. Então a gente arredonda aí para uma a cada 10 vezes. Ele tem que pagar 18 mil. Se ele tivesse 180 mil fichas para trás, esse call seria muito válido por 7 Valorant. Então quer dizer, o cara acabou dando muita odds para ele dar o call por 7 Valor, entendeu? E algumas vezes até com Switch Connectors, entendeu? Pro Gustavinho tá jogando contra todo o range que o cara tá tribetando em posição dali, que é um range muito grande, entendeu? E é o que acontece. O Gustavinho dá o call, o bordo ele acerta a trinca, quer dizer, o cara deu tanta odds e o Gustavinho reta final de um torneio importantíssimo aqui, que é o Big 55, acerta uma trinca num pote já bem inflado, quer dizer, imply odds pura, entendeu? Ele vai de check, o cara repete o beat ace, o vilão repete a aposta do pré-flop praticamente. O Gustavinho vai de call, mantendo o range de bluff, um possível range de bluff dele aí, que errou o board, entendeu? Acho muito bom também. Não tá expulsando aí as mãos que o Bitaze possa ter errado. O turn dá um full house. E o Gustavinho tem 166 mil fichas, o Pot já tem 150, cara. Ou seja, ele já tá bem comitado, vai de check, o BTAze beta 50 mil fichas e eu já não acredito mais que o BTAze vá foldar. E provavelmente foi isso também que o Gustavinho não acreditou. Já foi de raise. Até porque se ele vai de call aqui fica difícil jogar o River, entendeu? Vai ter que entrar dando lead no River na maioria das vezes. O que é entrar dando lead? Entrar liderando a aposta, entrar apostando para não correr o risco do BTAs ir de check-check, entendeu? E perder valor muitas vezes. Então eu acho tranquilo já ir de chove aqui nessa situação. E é o que acontece. Ele dá chove, toma call. E o vilão apresenta As e Dama Suited, uma mão bem forte ali, mas o flush draw já não tem mais valor. Então quer dizer, ele tem apenas aí dois outs, duas damas que salvam ele na reta final de um torneio importantíssimo. Não vem, o Gustavinho acaba dobrando as fichas muito por um erro de size ali, por ter feito uma size muito pequena e ter dado muito imply odds, acabou complicando seu torneio em reta final. É isso aí, galera. Vou me despedindo por aqui desse nosso vídeo de size bet entre bet pot. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante coisa. Quem curtiu, me siga no Twitter, no Facebook aí, acompanhe meu site e continue acompanhando os vídeos que eu vou fazer aqui no CT Super Poker. Um grande abraço.